gostaria de agradecer pelo convite e já estava querendo vir aqui já um bom tempo. Tenho acompanhado aí as grandes, né, trajetórias de entrevistas que você tem feito aí com, né, grandes entrevistados e tendo você como, né, que é um parceiro, né, de equipe e vem fazendo aí um excelente trabalho aqui, né, na tua cidade de Brusque, que, acima de tudo, é uma cidade que eu tenho uma grande admiração, uma cidade maravilhosa. E então, estamos aqui para contribuir aqui da melhor maneira possível e é sempre um privilégio a gente falar de jiu-jitsu, né? Para todo mundo eu pergunto, como você começou no jiu-jitsu? Para você a pergunta vai ser diferente, né? Como é que foi essa introdução ao jiu-jitsu? Você já nasce lá dentro? Como é que é? Você lembra? Eu né, costumo dizer que eu acho que não teve um início, né? Eu nasci dentro de um, né? Não foi opção, né? Eu não tive opção. Eu já nasci ali né? Tive a sorte de ter o pai que eu tive, que é a pessoa que eu mais admirei, né? Dentre outros, mas foi a pessoa que eu pude conviver, né, diariamente, né, uma pessoa que, né, foi um exemplo para mim, independente do trabalho que ele fez em prol do jiu-jitsu e, né, do ser humano também, mas eu vou deixar isso à parte, depois a gente fala sobre isso, mas eu estou falando o meu relacionamento com ele. Então, né, desde pequeno, eu sempre olhei ele como um apoio, né, como um mentor, né, dentro e fora do tatame. Então, né, eu fui, né, educado por ele. Né, quando eu nasci, o meu pai já tinha 60 anos. Então, eu tive um pai com idade de avô. Né? Então eu convivi com meu pai, ele já com uma experiência de vida muito grande. Então eu acho que isso foi um privilégio que eu tive. Sim. Né? Porque ele já tinha, né, uma bagagem de vida, né? E, né, ele já tinha se superado em muitos, né, na evolução dele, né? E é uma pessoa a gente está sempre querendo, né, se melhorar com o decorrer da vida, né? Esse é o objetivo da nossa, né, passagem por aqui. Então, eu acho que ele com 60, ele já estava muito melhor do que quando tinha 20. Então, né, eu pude, né, conviver com ele nessa trajetória, né? E, vamos dizer assim, aprender muito com ele, né? E, inclusive, né, com ele erros que ele poderia ter feito no passado, que ele já estava num processo evolutivo muito maior. Então, né, Mas ele tinha idade de avô, mas tinha saúde de menino, né? Não. Com 60, né? Ele com 78 anos, ele tem foto plantando bananeira na capota de uma picape. Então, isso aí é uma responsabilidade, que ele foi um espelho, né? Um espelho de saúde, um espelho de, né, estilo de vida, né, e tudo, né? Quer dizer, é uma coisa que ele vinculou, ele fez o estilo de vida dele andar de mão dada com o jiu-jitsu. Então, foi uma coisa assim que eu entrei nessa, né, no legado dele, né, sem perceber, e para mim passou a ser uma coisa natural. Apesar dele nunca obrigar a gente a fazer nada, ele era uma pessoa super, né, com a cabeça muito aberta, né? Então ele deu sempre uma opção, né, da gente seguir outros caminhos na vida também. Ele mostrava os benefícios do jiu-jitsu, né, que era o objetivo dele com o jiu-jitsu, o que era, entendeu? E que ele precisava também de ter bons seguidores, né? Começou com os filhos, mas depois disso aí foi se estendendo e estamos aqui até o dia de hoje com essa imensidão que se tornou o jiu-jitsu
né? Não só no Brasil, como no mundo também. Sim. Então, né, o início foi assim, foi uma coisa... né? E aí era treino diário? Tava sempre todo mundo junto treinando? Ou tinha, não era uma academia, né? Era em casa? Eu cresci em Teresópolis numa casa de 20 quartos, né? Quartos grandes, né? Uma casa de fazenda, assim, uma coisa, né? Que fica Teresópolis, ela é para quem ainda não conhece, é uma região montanhosa do Rio de Janeiro, que fica acho que 90, 100 quilômetros do Rio, né? 1.000 metros de altitude, né? Por que que ele foi para Teresópolis? Já a princípio, né? Ele teve um problema de saúde, que era pleurisia. Pleurisia o nome? Pleurisia era como se fosse uma doença que era o cartão de visita para tuberculose. Então ele perdeu a primeira esposa dele, né, de tuberculose, que deixou ele com 7 filhos. Então, e o médico falou para ele que se ele morasse numa altitude de ar puro mais alta, ele poderia viver 1 ano de vida. Mas se ele continuasse no nível do mar, a estatística, a probabilidade era de 6 meses. Olha só. Então ele apavorou, né? Quer dizer, a medicina, né, tradicional, condenou ele, né? Então, quer dizer, era uma coisa que estava morrendo muita gente com isso, né? Inclusive a esposa, né? A esposa, ele perdeu a primeira esposa dele, né? E ele ficou realmente assim com uma, né? Ficou realmente, ele falou assim, não, eu não vou me entregar, eu vou, né? Então ele foi morar em Teresópolis e investiu, né, tudo nessa nova etapa da vida dele. Nesse 1 aninho que os caras tinham dado para ele. Exatamente. Levou os filhos, né? Ele estava assim com na época ele tinha uma boa condição, assim, né? Ele passou muitas necessidades, tudo, né? A trajetória dele não foi uma coisa fácil, né? Inclusive passou até fome, né? Já dormiu na rua, em banco de praça, né? Quando ele era solteiro, mais novo, né? E às vezes tinha que fazer lutas, né, de difundir o jiu-jitsu no Brasil. Ele, né, teve isso aí é uma história longa que a gente depois pode falar sobre isso, mas bota longa nisso, né? Então eu tô falando aqui de uma tradição de 100 anos, né? Então, se eu ficar aqui 1 mês falando, ainda vai faltar muito, né? Não dá para, né? Mas a gente vai resumindo aqui algumas coisas, tal. Eu quero ver se eu acho que é uma coisa importante, né, as pessoas saberem dessa trajetória, que não é só minha, é uma trajetória que eu herdei isso, né, e procuro seguir, né, da melhor maneira possível, né? Eu faço o melhor que posso. Se eu não fizer mais é porque às vezes não está no meu alcance, mas eu procuro me esforçar e tento não decepcionar, apesar do meu pai não estar aqui me assistindo, mas eu acredito que ele, né, eu acredito muito no mundo espiritual. Então, eu acho que de algum lugar ele pode estar me acompanhando e estar me ajudando ainda, tudo, né? Então, então eu fui, né, criado lá em Teresópolis e ele montou esse quartel-general e ele conseguiu através da medicina, né, não da medicina tradicional, mas da medicina alternativa, ervas medicinais, com uma alimentação, né, muito rigorosa, né, de alcalinizar o corpo, o sangue da pessoa, dele, tudo, e ele conseguiu se curar. E depois que ele se curou, ele começou a melhorar e passou 1 ano e ele não foi a óbito, né? Ele continuou vivendo bem e chegou a ficar com a saúde plena. Então, ele acreditou nisso e continuou, né, a estudar, a pesquisar, né? Ele foi um estudioso e pesquisador também. Que ele falava assim, olha, eu estudei todo tipo de medicina, todo tipo de... Né? Ele sempre teve a mente muito aberta. E ele falava assim, olha, às vezes tem livros de grandes médicos, de grandes escritores, que falam uma coisa diferente da outra.
Um fala uma coisa e o outro fala o contrário daquilo. E aí, qual dos dois eu vou seguir? Então ele falou, olha, eu vou ter que testar isso no fato e na prova. Então ele fazia pesquisas, ele foi um pesquisador, ele foi um, né, e ele começou a fazer testes, né, a princípio com ele, e depois, como, né, tinha uma família muito grande, ele começou a implantar uma alimentação na família e foi vendo o que era melhor. No começo ele errava um pouco, depois ele ia corrigindo, ia fazendo né, as experiências dele, e foi cada dia melhorando, evoluindo. E chegou, né, numa dieta alimentar, e ao mesmo tempo ele pesquisou muito a importância das ervas medicinais. Ele ficou fanático com relação a isso. Então foi um trabalho paralelo, né, que ele teve com jiu-jitsu. Né? No começo ele ficou muito intenso no jiu-jitsu, né, foi o primeiro a fazer algumas lutas assim importantes, né, que teve, né, mas não tinha assim uma cobertura em termos de mídia muito grande e tal, né? Era uma época, né, que quando ele começou acho que não tinha nem televisão ainda. Obrigado, Renanzão. Cara, você sabe que você é um cara super especial, um amigo que eu conquistei, né? Eu acredito que uma das coisas mais especiais que o jiu-jitsu traz para a nossa vida é exatamente essa habilidade que a gente tem de poder conhecer novas pessoas, fazer novas conexões e criar grandes amizades, né? Então você é um desses caras que desde a primeira vez que a gente se conheceu, foi muito maneira a conexão que a gente teve. Vim um ano passado aqui, dei um seminário aqui pra vocês. Estou tendo a oportunidade de estar aqui na Reunião Gracie Brusque mais uma vez. E, pô, tô acompanhando o seu podcast. Muito bacana o trabalho que você está fazendo, cara. Eu acho que é muito importante esse negócio de difundir a história das pessoas, que todo mundo acha que, principalmente a galera que tá lá em cima, que o cara caiu de paraquedas, caiu né? em cima da montanha, né? Então é muito bacana esse tipo de trabalho, principalmente para mostrar para todo mundo que, cara, que quando a gente acredita no nosso sonho, quando a gente corre atrás, a gente busca com carinho, com amor, tudo é possível. Então, meu irmão, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser super produtivo essa conversa. Show de bola. Antes de começar, tem uma lembrancinha aí tradicional já do nosso PFB personalizados. Tem a fotinha e tudo, obrigado, guardar de recordação. Valeu. Tomar aquele cafezão. Valeu. PFB personalizados. Obrigado, meu irmão. Beleza? Galera, também não esqueça de acessar o nosso link lá, acessa a nossa conta no YouTube, dá aquela moral pra gente crescer, cada vez poder trazer mais gente aí pro podcast. Agradecer nossos patrocinadores, 3RHO Sensores Automotivos, Visão Total Brusque Vistorias, e o nosso mais novo patrocinador, Monk Brasil, Brazilian Jiu-Jitsu Lifestyle, umas camisetas iradas. Na sequência a gente vai mostrando aí pra vocês. Quem quiser acessar lá a Monk Brasil, tem o QR Code ali na tela, tem o desconto nosso lá, Trajetória. Bota Trajetória lá, o cupom de desconto Trajetória e aparece o desconto pra vocês lá, beleza? Só falar um negócio Pode falar. Isso rapidinho, cara. É legal o pessoal ter consciência de verdade dessa galera que tá apoiando o podcast, que apoia o jiu-jitsu, né, cara? Muita gente reclama que não tem, às vezes, apoio bastante no jiu-jitsu, mas também não querem apoiar de volta. Tudo é um caminho de mão dupla, né? Exatamente. Então, se a gente quer que essas marcas que já estão patrocinando, que estão apoiando o nosso esporte, que elas cresçam, para que mais pessoas tenham possibilidade de estar ganhando esse suporte, primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar junto, saber quem que são essas marcas que são apoiadoras e tá ali, né, ser parceiro delas, para que elas possam crescer, para eventualmente elas poderem apoiar mais atletas, mais podcasts, mais situações que estão alavancando o nosso jiu-jitsu. É isso aí. Então, aproveitando, eu tinha esquecendo nosso apoiador. Nosso apoiador, BJJ Stars. Maior evento de jiu-jitsu, de lutas casadas de jiu-jitsu do mundo. Aí. De FEPA. Cyborg, então vamos lá. Antes do jiu-jitsu, conta um pouquinho aí de onde você veio, onde você nasceu, quem você é. Muita gente conhece, mas pra quem não sabe, né? Cara, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso. Eu sou pantaneiro. Brabo. Com muito orgulho, né, da minha terra, da história. Fui um cara que fui criado na fazenda, né, lá pelos 10 anos de idade eu fui morar na capital de Mato Grosso do Sul. E sempre adorei esporte, sempre pratiquei esporte. Meu pai sempre foi meu maior apoiador. É um cara que sempre
acreditou muito em mim, acredita muito em mim. Inclusive, agora, pra essa minha luta do final de semana passado, ele veio de moto de Mato Grosso do Sul. Eu acompanhei, aqui porra. pra estar junto comigo. Então, ele né, meu paizão é uma alma muito especial e meu maior incentivador, né? Então, desde sempre eu adorei fazer esporte, né? Eu fiz vários esportes, fui muito bom de natação, fiz capoeira, fiz judô, fiz karatê. Até que com 17 anos de idade eu fui apresentado ao jiu-jitsu. Eu sempre fui um menino que tive muita energia, né? A gente sabe que, eu não sei aqui, mas lá em Mato Grosso do Sul, quando eu era mais novo, era meio que cultural o negócio de sair na porrada. Né? Então a galera amava sair na porrada, provar masculinidade, né? E lá era muito, era normal isso, né? E eu era rei da porrada de rua, né? Amava sair na mão. E fui brigar com o cara uma vez, o cara pegou minhas costas, meu irmão, me finalizou várias vezes e eu falei, o que tá acontecendo? O cara metade do meu tamanho, eu peguei o cara do braço e falei, meu amigo, você vai me levar a esse lugar aí que você aprendeu isso aí, que eu quero aprender, né? E mal eu sabia que aquilo ali seria a maior ferramenta de transformação para minha vida que eu poderia encontrar, né? Então eu comecei a fazer jiu-jitsu. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, com 2 semanas eu ganhei meu primeiro campeonato. Porra, já? E me apaixonei pelo esporte, né? Me apaixonei pelo esporte. Um pouquinho depois, acabei vindo morar nos Estados Unidos. Foi quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui para os Estados Unidos como intercambiário para aprender inglês e peguei minha faixa azul lá fora. Ah, tá. Acabei voltando pro Brasil, mas aquele negócio, né? Você imagina, morava numa cidadezinha que tinha 800 habitantes. Então, imagina o nível de jiu-jitsu que tinha nessa cidadezinha 20 anos mais, né? 25 anos atrás, 30 anos atrás, sei lá. Então, cara, quando eu voltei pro Brasil com minha faixa azul, eu apanhava de todos os faixas brancas que tinha na academia. Né? Mas aquele negócio, eu falei, cara, eu tenho que aprender. O jiu-jitsu não foi fácil pra mim no começo, pelo contrário, foi um esporte bem difícil pra mim. Sabe? Só eu falei, cara, não vou desistir, vou continuar, eu vou me aplicar e, né, eu vou encarar isso aqui e vou ficar bom. Eu acredito que muita gente passa por isso, né? Porque o jiu-jitsu, acima de tudo, ele é um espelho que a gente põe na frente do nosso rosto e ele expõe todas as suas fraquezas. Né? Eu acho que é muito bonito isso, né? Mais uma vez, o jiu-jitsu é a maior ferramenta de autoconhecimento que existe no mundo. Né? Ela vai te botar ali e vai de você querer encarar os seus monstros, os seus medos e seguir em frente. Então foi assim que eu comecei a minha jornada, né? Ali em Mato Grosso do Sul, comecei a treinar, depois de ter feito outros esportes, e acabei me apaixonando pelo esporte. Ele me forçou a uma transformação gigantesca, e assim que eu pude sentir a transformação que esse esporte, como o esporte fez na minha vida, eu escolhi seguir o esporte e ter ele também como minha vida para que eu pudesse mudar a vida de outras pessoas, assim como ele mudou a minha. Que top. E você lembra quem era o cara, o teu professor lá no comecinho? Lógico que eu lembro. Na verdade, o meu primeiro professor foi um cara que chamava Ocídio. Ocídio. Só que isso era, cara, muito tempo atrás. Aí eu quase quebrei a coluna numa aula dele, treinando com o meu primo. Eu acabei que troquei. Eu fui treinar com o professor Claudio Honor Cardoso. Claudio Honor era um cara que era faixa preta do Roberto Lage, um grande mestre lá de Mato Grosso do Sul. Na verdade, ele veio de São Paulo, né? Mudou para Campo Grande para dar aula em Campo Grande. O cara super casca grossa, até hoje luta. O cara, porra, muito bacana. E eu comecei a treinar com ele ali. Aprendi bastante, mas eu fiquei com ele, na verdade, por 6 meses, eu acredito. Aí eu vim morar nos Estados Unidos. Aí eu vim morar aqui, treinei com um cara que chamava Jason, um cara que era aluno do Isso nessa cidadezinha pequena daí, né? Na verdade, minha mãe americana me dirigia por 1 hora para eu treinar em Spokane, Washington. Eu morava em Plummer, Idaho. Minha cidade tinha 800 habitantes. Eu morava dentro de uma reserva indígena. Cara, uma experiência mais fantástica que eu tive na minha vida, assim. Né? E mais uma vez, né? Você pensa, um moleque criado na fazenda, né? Cheio de limitações, né? Minha cabeça era super limitada, eu era bronco demais. Então meu pai, quando ele falou que eu morava nos Estados Unidos, falou: pai, tá louco, eu não conheço nem a Bahia, vou fazer o quê nos Estados Unidos? Né? Ele acabou me mandando na marra assim, vim para os Estados Unidos, não sabia pedir água. Minha mãe meus pais brasileiros pediram para meus pais americanos esconderem meu passaporte para eu não fugir. E eu acabei que fiquei nos Estados Unidos por 1 ano, cara. E foi a
maior experiência que eu podia ter na minha vida, assim. Eu construí um carinho gigantesco pelos meus pais americanos. E eu nunca, no melhor dos meus sonhos, assim, ia pensar que isso ia até me dar oportunidade mais pra frente mudar para os Estados Unidos e virar um ciborgue, né? Não tinha essa expectativa, mas deu tudo certo. E o cara que te deu a faixa azul daí foi o... O faixa azul foi o Jason. Foi o cara, Aí eu peguei a faixa azul, voltei para Campo Grande. Quando voltei para Campo Grande, voltei treinando com o professor Isaías. Que era faixa preta do Carson Grace. Grande professor também. Treinei com ele até pegar a roxa. Aí quando eu peguei a faixa roxa, eu abri a Fight Sports. Eu já ia perguntar na sequência, mas já foi de faixa roxa. De faixa roxa. Eu, Caramba. com 22 anos de idade, eu abri a Fight Sports. Eu tive um desentendimento com o meu professor e acabei indo solo. Aí eu abri a Fight Sports e aquele negócio. Campo Grande é super longe, né, cara? Campo Grande não é um centro do jiu-jitsu, nunca foi, assim, né? A gente tá super isolado, assim. Então toda vez que eu queria competir e tal, eu tinha que pegar 22 horas de ônibus pra poder ir pro Rio de Janeiro, pra poder... Tinha que gostar mesmo, né? Pra poder competir, né? Aí... ia pro Rio pra treinar, pra ter a galera lá. Na minha academia em Mato Grosso do Sul, eu tinha só meus aluninhos ali, até porque mesmo na época que eu lutava, não existia faixa preta em Campo Grande, né? Tinha os professores, o Isaías mesmo, que era meu professor, naquela época ele nunca treinou com a gente, ele nunca não botava kimono pra treinar com os alunos. Então a gente não tinha nem entendimento do que era, né? Os níveis, a disparidade de nível que tinha. Né? A minha primeira experiência com faixa preta foi quando o Pulga, Alexandre Pimentel, ele veio dar um seminário em Campo Grande, eu já muito queixudo, tinha ganhado um Pan-Americano de azul, achava que era bom. Aí o Pulgão veio fazer um seminário em Campo Grande. E depois do seminário, ele falou: pô, você, Renan, vai com quem? Pode que Cyborg, vai com quem? Eu falei: com você. Queria testar, né? Mas se a faixa preta era isso mesmo. Meu irmão foi o maior cacete que eu tomei na minha vida. Eu acho que ele pegou umas 60 vezes em 6 minutos. Foi, tipo assim, o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu verdadeiro. Assim, eu falei: uau! Então é isso, né? Aí eu me apaixonei de verdade. Né? Eu falei, cara, é isso. O Pulgão até que me deu agora meu 5º grau. No meu 5º grau na faixa, um grande irmão. Na verdade, a maior inspiração que eu tive no jiu-jitsu foi o Pulga, né? Um grande irmão meu, um grande amigo meu, que me ajudou muito na minha evolução do meu jiu-jitsu. E foi assim, cara. Foi assim, no peito, na raça, fui autodidata, não tinha professor na época, né? Desde que eu peguei a roxa, fui sozinho, não tive ninguém para me ensinar a ser professor, a ser mestre, a ser empresário. Tudo eu tive que fazer meio no peito, não me vinculei a nenhuma marca maior, né? Eu poderia ter ido... na verdade seria um caminho mais fácil, talvez, né? Que é o caminho que a grande maioria das pessoas fazem, né? Você, né? O cara tem... Ainda mais sendo faixa roxa. O cara desponta, o cara tem um talento, ele quer se agregar a uma equipe maior para ele poder, né? Alavancar. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz meio sozinho. Tava ali com meus aluninhos ali, meus faixas brancas, azuis ali. E foi indo e eu só pude ter treino, na verdade, depois que eu fiz meus próprios faixas pretas. Né? Então eu tive que fazer os meus alunos para eu, então, poder ter treinamento. Entendi. Né? Então a minha jornada, na verdade, Ana, foi meio que inversa de uma pessoa normal do jiu-jitsu, assim. Que geralmente a galera começa a treinar, tem talento, vai para uma equipe grande, se destaca, vira campeão e posteriormente abre uma academia. O meu foi o oposto. Eu tive que abrir academia, virar um professor, ensinar meus alunos, formar meus faixas pretas, para aí então eu ter treino bastante para me tornar o campeão que eu tinha que ser. Você criou a sua matéria-prima. Eu criei matéria-prima, literalmente. Tanto que, eu comecei a treinar com 17 anos de idade, fui ganhar meu primeiro mundial e já tinha 30. Né? Com 30 anos de idade, já morando nos Estados Unidos, tendo que me refazer 2 vezes. E eu ganhei meu primeiro mundial. De lá pra cá já foram 13. Porque quando a gente fala de alguém da família Gracie, é até estranho perguntar quando começou, né? Não sei se o cara já... a galera tem a ideia que o cara nasceu já fazendo jiu-jitsu e tal, né? Como é que foi isso aí? Cara, praticamente... É isso mesmo? Assim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Então, pra mim, ele já treinava quando eu nasci. Então, desde as minhas primeiras memórias que eu tenho, assim, eu já tava no tatame, assim, não treinava sério, né? Mas ia lá, perturbava todo mundo, corria, ficava brincando mais do que qualquer coisa. Mas eu lembro, assim, bem novo já, treinando. Desde sempre no tatame. Desde sempre no tatame. E aí você lembra dos seus primeiros professores, cara, as graduações ali das coloridas e tal? Eu lembro, eu treinei com o Hillion, uma época, no Brasil, quando eu era bem novo. Ele dava aula na hípica.
Aí o Renzo, desculpa, eu também treinei com o Renzo que dava aula na Ípica. O Hillion dava aula no Leblon. Treinava com o Hillion, aí o Hillion se mudou. Ele veio aqui pro Sul. Aí acabei indo treinar com o Renzo. O Renzo se mudou também, foi para Nova York. Aí eu fui treinar na Carson. Treinava com o Saporito. Eu era novo ainda. Aí eu lembro que ele... Aí foi um dos meus primeiros campeonatos, ou o primeiro campeonato que eu lembro, eu fui lutar. Ele me mostrou o triângulo, assim, na semana antes do campeonato. Aí, pô, tava tomando um sacode de uma menina lá. A menina era do judô. Pô, tomei umas 10 quedas. Na mesma luta, assim, ele ficava em pé, tomava queda. Ficava em pé, tomava queda. Aí, pô, quase acabando, não consegui finalizar no triângulo. Graças a Deus. Aí, logo em seguida, eu já peguei amarela, assim. Aí eu passei um tempo treinando na Carson. Aí, depois, eu acabei indo pra Gracie Barra. O Zé Beleza dava aula lá ainda. Bem no começo, assim, da Gracie Barra. Depois o Zé Beleza acabou abrindo a academia dele na Gávea. Aí depois eu fui treinar com ele também um tempo. Mas aí acabei pegando laranja e tudo mais com ele. Mas Então eu tive muitos professores, muitos ótimos professores. Isso, sim, eu acho que me ajudou a formar também bastante depois que eu tava mais velho. E nas coloridas ali, depois de adulto, faixa roxa, marrom ali, você já lutava, competia? Já lutava, sim. Eu comecei a levar mais a sério com faixa azul. O que acontece, eu fui morar fora, novo, entendeu? Eu fui morar fora, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Minha mãe se mudou pra Flórida, Boca Raton. Aí eu me mudei, eu fui com ela. Assim, não tinha muita escolha nessa época. Acabou que meus irmãos também foram, mas aí eles não ficaram pouco tempo lá. O Hollis bateu, os dois ficaram um ano, assim, mas o Hollis voltou, foi morar com o Hillion, em Floripa. Ele morou em Floripa mesmo, né? Aí o Igor foi morar no Rio com o Carlinhos. Cada um foi morar com o tio. E eu era muito novo, tinha 11 anos só, acabei ficando lá. E na época, assim, o jiu-jitsu não era tão grande igual é hoje em dia. Não tinha muita academia, a academia mais próxima, que era um pouco longe para mim, era a ATT. Mas eles eram muito focados em vale tudo e tudo mais. Então foi uma época que eu não treinei jiu-jitsu. Mas eu treinei muito wrestling, que me ajudou muito depois, no futuro e tudo mais. Então eu tinha wrestling no colégio, então passei um bom tempo treinando só wrestling. Morei fora 3 anos e voltei pro Rio quando eu tinha assim, de 14 para 15 anos. Aí foi que eu comecei a levar um pouco mais a sério. Aí peguei a faixa azul logo em seguida e tudo mais. Mas foi nesse momento que eu sabia que esse ia ser meu caminho. E a faixa preta chegou quando? Cara, eu peguei bem novo. Peguei com 20 anos a faixa preta. Depois eu voltei pro Rio, aí comecei, assim, eu queria... comecei a competir, eu comecei a me dar bem em campeonato. Assim, minha progressão nas faixas foram bem rápidas. A faixa que eu fiquei mais tempo foi a azul. Que eu faço aniversário dia 26 de dezembro. Então, assim, tem aquele negócio do quando você vira 15 anos, você pode pegar a faixa, né? Então eu peguei bem novo. Quando faz 16, né? Sempre no ano, né? Então na virada você já... Então eu tinha acabado de fazer 15 anos e eu já peguei a faixa azul. Aí eu fiquei 2 anos e meio com a faixa azul. Aí peguei assim, eu não fui bem em competição de faixa azul. Era complicado. Pô, eu lembro meu primeiro mundial de faixa azul. Eu fiz 5 lutas. Perdi pro Leandro Ramé, que era o aluno do Zé Radiola. Ele acabou sendo campeão esse ano, duríssimo. Ele foi campeão depois na roxa, na marrom. Hoje em dia, depois ele parou de competir, eu acho, mas assim, era difícil, né? Tinha muito competidor. Eu lembro que tinha mais de 120 competidores na minha categoria. Assim, caramba, isso lá atrás. Fiz 5 lutas, não fiquei nem no pódio. Mas assim, eu não ganhei nenhum grande título, mas aí eu peguei a roxa. Peguei a roxa um
um mês, 3 semanas antes do Mundial. E eu lembro quando era faixa roxa, assim... E o Mundial era no Brasil? Era no Brasil, era no Tijuca. Aí, isso foi em 2005, acho, 2004, 2005. Agora não tenho certeza, mas eu lembro, assim, eu tava conversando com um gordo antes desse Mundial. Aí ele falou assim, pô, você tem um jiu-jitsu muito bonito, mas você nunca vai ganhar porra nenhuma. Caralho, eu lembro que eu fiquei revoltado com isso. Eu fui pra casa assim, eu falei, pô, que filha da... Fiquei puto sério. Mas depois, assim, na hora eu fiquei raiva, assim, mas depois eu comecei a refletir sobre o que ele falou, entendeu? Porque ele tava falando pro meu bem. Eu lutava muito só pensando em finalização. Todos os meus campeonatos eram iguais. Eu finalizava, assim, ou tentava finalizar 3 lutas, 4 lutas, aí lutava com um cara um pouco mais malandro, assim, queria ponta e perdia de uma vantagem. Com a regra embaixo do braço, né? Exato. Aí perdia uma vantagem. Aí, pô, sempre... Aí, assim, eu me botava em posições de vez em quando aceitava uma raspagem pra tentar pular numa finalização, coisas assim. Aí eu comecei a pensar, eu falei, porra, quer saber, o gordo tá certo. Se eu lutar dessa maneira, assim, vai ser difícil eu ser campeão. Então, aí eu mudei. Falei, quer saber, eu vou... Cara, eu não vou mais aceitar ponto. Não vou mais aceitar ponto, não vou mais tomar ponto de ninguém. Aí o meu primeiro mundial, meu primeiro campeonato depois disso foi o Mundial de Roxa e eu fui campeão. Fiz 6 lutas. Pô, só luta duríssima e eu consegui ser campeão. Aí as coisas começaram a mudar pra mim. Eu comecei a ganhar, título atrás de título e tudo mais. Nessa época foi quando o Carlinhos começou com o negócio de regra mínima pra faixa. Então, Tempo mínimo, né? Tempo mínimo. Então, ele tinha acabado... Ele foi o ano que começou. Aí... Eu fui campeão na roxa, e na época todo mundo na academia, pô, e agora? Vai ter que dar marrom pra ele. Porque o cara ganhou o mundial, né? Aí o Carlinhos, não, a gente tem que seguir a regra. A gente tem que seguir a regra mais qualquer pessoa, senão não vale de nada. É 1 ano e meio, né? Então, eu nasci em Florianópolis. Eu vivi em Florianópolis até mais ou menos ali meus 13, 14 anos. E daí em seguida eu me mudei para os Estados Unidos, né? Mas a princípio, Florianópolis. Foi lá? Foi ali. E você lembra o início quando o seu pai já veio aqui, né? A gente já tem uma ideia. Sim. Mas como o jiu-jitsu entrou na tua vida, você lembra do começo, a tua primeira aula? Então, na verdade, meu pai sempre tentou me colocar em bastante esporte, assim, quando eu era mais novo. Ele iniciou o jiu-jitsu antes do que eu, né? E eu comecei primeiramente no karatê. Ah, é? Assim, por algumas vezes, assim, mas bem criancinha mesmo, até antes dos 5 anos de idade. E aos 5 anos foi onde eu tive meu primeiro contato com o jiu-jitsu. Através do meu pai, que me levou pra academia, me levou pra treinar. E eu digo assim, o primeiro contato é daquelas visitando a academia, conhecendo um pouco do que o jiu-jitsu era, né? A princípio, quando eu comecei a treinar aqui em Florianópolis, não tinha muita criança treinando jiu-jitsu na época, então eu ia mais era acompanhar meu pai, assistir bastante o treino dele, assistir o treino do pessoal, mas eu comecei a entender como que era o jiu-jitsu aqui, né? As equipes, em termos de competição. E eu sempre fui um cara que tudo que eu faço, eu gosto de conhecer a história, assim, sabe? Quem começou aquilo, quem... Entendeu o porquê da coisa. Exato. Então eu sempre tive esse interesse de saber como tudo aconteceu. Aí eu comecei a saber da história, né? Que até muitas pessoas contaram aqui do Hiron, do Crowley, das pessoas que foram, até o mestre Tunicão também. Então eu sempre fui muito interessado nesse lado, né? E foi assim que eu iniciei minha trajetória aqui no jiu-jitsu aqui em Florianópolis. E você recorda, assim, de ir com o teu pai no tatame, você pequenininho, assim, com 5 anos? Tem essa memória? Eu tenho essa memória de acompanhar, assim. Mas eu acredito que os meus treinos mesmo, pra mim, iniciou até alguns anos depois disso, sabe? Que foi um treino mais voltado pra criança. Mas quando a gente... Acho que também meu pai começou a ver mais interesse do meu lado, né? De querer buscar jiu-jitsu, de querer realmente aprender aquilo. Mas eu tenho muitas memórias, assim, da gente indo junto pra academia, eu acompanhando o treino dele. Em algumas competições. Naquela época também começou um pouco do MMA aqui em Florianópolis, então a gente ia nos eventos. Aí
Meu pai começou a participar dos eventos também, então as lembranças que eu tenho, né? E quando o seu pai ia e te levava pequenininho, era qual academia? Então, ele iniciou, na verdade, na academia do Maromba Jiu-Jitsu. Era uma academia não tão competidora na época. E em seguida a gente começou a praticar e conhecer outras pessoas também. Mas muita gente me pergunta sobre isso, assim, qual academia que eu treinava. Mas eu nunca fui exatamente assim de uma academia específica nesse meu começo do jiu-jitsu, sabe? O meu pai sempre teve uma boa relação com todo mundo. Sim. Então, todo lugar que a gente ia, a gente era bem recebido. Todo lugar que eu fui bem recebido. Então, por isso que quando eu venho aqui pra Floripa, eu sempre vou em todas as academias, sabe? Sim, muito legal isso. E algo que antes era... Naquele tempo era até difícil imaginar isso acontecendo, porque tinha muita rivalidade, sabe? Mas eu acho que aos poucos a gente foi quebrando essas barreiras. Sim. Eu já treinei tanto na academia De La Riva, quanto no Dourado, quanto em todas, Hillion Grace. Eu sempre fui muito bem recebido por todos. Desde criança até hoje em dia, quando eu volto nas academias. Então, assim, foi ser muito bacana eu poder ser bem recebido e poder treinar com um pouquinho de cada, sabe? Sim, um pouquinho da galera aqui de Floripa. Aí, em seguida, a gente procurou um time mais de competição mesmo, que daí foi onde eu entrei pro time do Dourado, né? Tá, e ele tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu já estava mais ou menos pros 9, 10 anos de idade. Que daí o meu pai começou a ver mais interesse na minha parte, né? De querer competir. Na verdade, eu estava bem apaixonado pelo jiu-jitsu. Então a gente começou a correr mais atrás de uma academia, de um lugar onde tivesse um treino kids, onde tivesse uma galera que ia pra competição, né? Naquele tempo ainda era a Grace Floripa, né? Aí você pegou esse tempo da Grace Floripa. Isso aí era... Lembra o ano, mais ou menos? 2010, 2011. Na verdade, eu digo, eu nunca fiz parte dessa equipe Grace Floripa que era marrom e preta, né? Que o pessoal fala aqui. Sim. Aí é da época mais do Max, né? Do Badeco, do Alexandre Souza. Sim. Pessoal mais antigo, né? Eu fui parte da Grace Floripa Golden Team, que era, na verdade, o CT do Mestre Dourado, que ele tinha na Praia Comprida. E ali era a equipe dele, né? De faixa colorida de base. Então a gente... Eu acho que eu considero mais a equipe Grace Floripa, que era o marrom e preta naquela época. E daí tinha a equipe Golden Team, que era o Dourado, que tinha essa faixa colorida. Era criança, era faixa azul, faixa roxa, que era competidora, sabe? E era ele mesmo que dava aula? Era ele e o Jackson. O Jackson era um faixa preta dourado, o Jackson Fávero. Ele até recentemente ele abriu uma academia na Palhoça, eu preciso ir lá visitar. E ele treinou muito comigo, cara, assim, me ajudou muito, assim, quando era criança, porque ele era um pouquinho mais baixo também, então a gente tinha um tamanho parecido, e foi assim, eu tinha bastante interesse, ele também tinha bastante interesse em ensinar, então, assim, a gente, assim, conectou bem, assim, sabe? Então, eu treinava muito com o Jacó e ficava pra aula do adulto, que daí era com o Dourado. Então, eu fazia esses dois... Pô, você tinha 10, 12 e treinava com os adultos? Treinava, assim, no começo era um treino mais voltado para competição adulta. E logo em seguida o mestre começou a receber bastante criança, bastante interesse no treino Kids, ele começou a liberar mais, sabe? Mas eu acho que, assim, às vezes o treinamento para mim foi ver as pessoas ali treinando e a inspiração que eu sempre recebi por todos ali, sabe? Que era um time muito forte, né? Cara, o Dourado... tinha um time muito forte que eu acho que muitos faixa pretas hoje de Florianópolis que tem academia assim bem sucedida veio da equipe dele, né? E aí eu me lembro que daí tinha os mais assim conhecidos, que era o Eric Santos, aí era o Gustavo Santiago e era o Luciano, que era assim os caras que representavam mais a competição. Eu me conectei bem com o Eric. Ele sempre, assim, me levava para os lugares, treinava com ele. Ele foi o cara que desenvolveu esse lado, assim, de estudar jiu-jitsu, sabe? De correr atrás e ver quem que eram os principais campeões mundiais, quem que estava na atualidade. Antes disso, eu não tinha muito... Eu treinava e via mesmo o pessoal da academia. Aí ele abriu um pouco a minha mente sobre isso. Mas, assim, até antes mesmo de eu ter interesse em aprender o jiu-jitsu mundial, assim, as inspirações da ilha aqui de Florianópolis foram as pessoas que treinavam comigo, as pessoas que eu sempre vi lutar campeonato aqui, entendeu? Então, às vezes, eu
as pessoas me perguntam, né, quem que me inspirou quando eu começava a treinar, e sempre foi a galera daqui, assim, sabe? Que legal, cara. Eu sempre gostei de todo mundo daqui, eu sempre admirei muita galera que treinava jiu-jitsu, que lutava MMA, eu sempre fui bem envolvido com esse grupo, assim, quando era criança. E acho que foram dentro dos tatames dessas academias que eu tive meu crescimento, né, como uma pessoa, como um ser humano, e... Sim. Acho que foi a escola, assim, pra mim, realmente foi o jiu-jitsu, né? Era uma baita de uma escola, né? Era um grupo muito forte, uma galera do bem, assim, né? Era, porra... Cara, eu sempre escutei, foi, né? eu escutei a história de vários que vieram aqui, né? Pô, você vê que a galera era uma galera diferenciada, né? Cara, sempre foi muito legal, assim, eu tive o privilégio de crescer ao redor desse pessoal, assim, porra. sabe? E hoje em dia, a pessoa que eu sou, assim, que eu me tornei, eu acho que realmente foi tendo essa educação que eu tive com essa galera aí, com esse pessoal. A educação de estar sempre ali, ver como é que era o treino, como é que o pessoal se comportava. E as coisas aqui pra gente em Florianópolis sempre foi muito simples, né, cara? Então, acho que hoje em dia eu só mantive, assim, essa essência que a gente teve. E é sempre legal, acho que uma coisa que eu fiquei muito tempo nos Estados Unidos também, e assistindo esses podcasts que você fez com a galera, que você fez com o Carione, que você fez com o Badeco, com o Dourado, com todo mundo que veio aqui, me pôde relembrar várias histórias que eu vivia, Que assim, legal, até né? tinha esquecido, entendeu? Então, você acaba relembrando a sua essência, né? Sim, Pontificando que você, na verdade, cresceu ali. Sim. Então, pô, o trabalho que você está fazendo, como eu falei, tá muito legal e espero que continue crescendo. Pô, obrigado, cara. E é legal que você teve toda essa história da Grace Floripa e você era molecão, né? No meio da galera, né? Sim. Cara, que loucura, né? Muito legal. E aí, e você começou a competir quando? Já sempre foi competindo desde pequenininho? Então, na verdade, a competição eu já fui na primeira Já com 2 foi semanas de sempre, treino. desde sempre. É. Ah. Com mais ou Não menos tinha muito campeonato kids, né? com um mês de treino, eu já fiz a minha primeira competição. Pô. Aí eu fui no campeonato. Mas é aquela coisa, eu ia pro campeonato, era faixa branca, aí eu tinha que lutar com, às vezes, uma criança que era faixa laranja, não mais tinha- pesado, maior. O que tinha, casava. Sim. Hoje em dia, eu vejo assim, eu vou levar os meus alunos pra competição e todos já têm muitas crianças na chave, cada um tem 3, 4 lutas. Assim, antes era... Eu ia pra competição, meu pai me levava, aí lá a gente tinha que procurar alguém pra casar e botar pra lutar, assim, sabe? Mas eu quero saber quando e por que você começou a treinar jiu-jitsu. Tá, vamos lá, lembro sim. Faz muito tempo, mas eu lembro. Cara, então, eu sou de uma família de 3 irmãos, eu sou o caçula. O meu irmão do meio era uma ala. Todo dia eu saía na porrada com o meu irmão do meio, tomava prejuízo, ele era mais velho que eu, né? E aí eu falei, não, vou buscar. Eu já gostava, já tinha treinado judô um pouco, tinha treinado um pouco de kickboxing. E com uma turma de amigos, que a gente é amigo desde a 6ª série, a gente foi visitar a academia Companhia Paulista, Companhia Atlética. Companhia Atlética é academia, tipo um clube, né? Que tem várias modalidades e tal. E a gente tava olhando lá. E aí subimos para as salas de artes marciais, lutas. Lembro que tinha o boxe com o professor Miguel de Oliveira, falecido, né? Campeão mundial, Miguel de Oliveira, era que dava aula de boxe. E no final, tinha que passar pela sala de boxe. Na última sala, tinha jiu-jitsu. Era uma coisa que era super pouco difundida ainda em São Paulo. Isso foi em 1990. Eu ia perguntar o ano. 88. 88? 1988. E aí, esse grupo de amigos, vamos fazer uma aula e tal. Na época, a gente fez umas aulinhas. Ainda não éramos matriculados na academia. Fez uma aula lá com o professor também falecido, Marcelo Bering, que era o braço direito do mestre Rickson Gracie, né? Fizemos a aula lá e tal. E aí, eu lembro que não foi na sequência que a gente se matriculou na academia. A gente foi embora e tal. Bom, e aí, vamos treinar e tal. E eu estava já decidido a treinar jiu-jitsu. Meus amigos também, alguns sim, outros não. E aí a gente voltou na companhia Atlética, no Brooklyn, lá em São Paulo. E fizemos a matrícula. E aí, quando eu comecei a treinar, era um aluno do Marcelo Bering, professor Valdomiro Pérez Júnior, hoje faixa coral. E eu comecei mesmo a treinar com ele, assim, dar sequência. E fui com ele até a faixa marrom. Né? E tinha um rapaz lá na época, eu já tô me estendendo aqui, eu falo pra caramba. Então tinha um rapaz na época que se destacava, que era o Roberto Godoy, que ele tinha 6 meses de jiu-jitsu quando eu entrei e já tinha pego a faixa azul. Na nossa época, as faixas eram bem demoradas, né? Porque ele realmente tinha muito potencial. E aí foi isso, comecei em 1988,
na Companhia Atlética. Pô. E você lembra das graduações? Enfim, quando você chegou na Marrom, era... Eu cheguei na Marrom, peguei todas as faixas com o mestre Valdomiro Pérez Júnior, né? E o Roberto Godoy também. Chegou uma época que era a Companhia Atlética, né? O pessoal da Companhia Atlética, a gente gostava muito de competir, a gente ia competir no Rio, que era onde aconteciam os maiores campeonatos do jiu-jitsu no Brasil até então, na época, né? E aí, a gente ia pro Rio, cara, e nosso jiu-jitsu era muito inferior ao dos cariocas. O Godoy era um cara que sempre teve bons resultados, mas a gente acabava perdendo lá, né? Não passava nem primeira luta. Mano, pô, a gente precisava treinar mais forte. E na Companhia Atlética era uma academia que a galera era pouco compromissada com a frequência da luta. Tinha um pessoal que treinava de vez em quando, então tinha uma meia dúzia que treinava. E comecei a dar aula cedo, né? O professor Valdomiro Pérez Júnior, mestre Valdomiro Pérez Júnior, me confiou lá uma academia para dar aula junto com ele. Depois eu fiquei dando aula sozinho, eu era faixa azul. Faixa azul? E naquela época todo mundo usava... Quem não era faixa preta e era instrutor, usava uma faixa azul escura com a ponta vermelha. Essa faixa nem existe mais, mas era uma coisa que... Eu lembro que quando eu peguei a roxa, eu não queria usar mais. Falou, vou usar a faixa azul, ponta vermelha, né, cara? Mas era a faixa de instrutor. Então, eu usava essa faixa e dava aula numa academia. O Godoy dava aula no fundo da casa dele, tá? Ele, acho que ele já era faixa roxa, ele sempre foi uma faixa à frente. Ele era faixa roxa. E dava aula no fundo da casa dele. E tinham vários alunos lá, na época, galera que gostava de brigar mesmo. O Godoy também era um cara assim, já mudou completamente hoje. E dali surgiu, ele tinha um cara que se destacava que era o Macaco, né? E aí a gente treinava junto na Companhia Atlética, o Macaco a gente regulava de faixa. E aí, pô, vamos montar então, fora daqui, um espaço que a gente possa treinar pesado, que a gente quer competir, né? Treinar pesado. Foi quando surgiu a companhia, que era a Companhia Atlética, Companhia Paulista de Jiu-Jitsu. Então a Companhia Paulista de Jiu-Jitsu surgiu numa academia pequenininha no bairro de Moema, que quem dava as aulas 7 horas da manhã, acho que era o Júnior, né? O Rick Kovarik. Meio-dia e meio era o Júnior com o Marcel Krause, que era assistente dele. 3 da tarde o Jorge Patino, o Macaco. 5 da tarde era eu e às 8 da noite era o Godoy. Caramba. Aí a gente montou essa academia. Na verdade eu não era dono da academia, era o Godoy, o Macaco e o Júnior, o Valdomiro. Vamos falar, o Júnior é o Valdomiro. E eu era professor já nessa academia. E aí nessa academia a gente começou a treinar pesado para poder competir. Já começou, lotou a academia. Lotou, É isso. E mesmo com esses horários todos, tinha uma galera treinando. Cara, eu lembro que a academia, o tatame, ele tinha, se eu não me engano, 60 metros quadrados. E o que não era tatame era um corredorzinho que tinha uma salinha pequena, um vestiário que, se tinha menina, tinha que esperar um as pouquinho. meninas se trocava, era um único vestiário. E uma recepção, era bem apertadinho. E tinha umas meninas nessa época já? Já começou, porque o Godoy e o Macaco já eram muito conhecidos, né? Na questão de briga, né? Os caras eram bons, né? Então veio muita gente. Pô, aquilo ali chegou a ter, sei lá, uns 300 alunos, uma microacademia, né? Foi uma febre. E aí, a partir daí, a gente se graduou, deixa eu me lembrar ali, aí todo mundo combinou de tentar trazer os seus alunos das academias que a gente dava aula. Eu dava aula na Rebeca Morena, lá, que era conhecida, o Godoy na casa dele, então vamos juntar todo mundo ali. Então, já começou com um time, né? Depois, eu fui até a faixa marrom, né? Nessa academia. E aí depois o Godoy e o Macaco começou a lutar Vale Tudo. Na época era Vale Tudo. O Godoy também lutava. E aí ficaram muito conhecidos, grandes, e uma marca Bad Boy, que é, né, uma marca conhecida aqui também. Sim. Né? A Bad Boy fez uma proposta, não, vamos patrocinar vocês, vamos fazer uma equipe, tal. E eles montaram a Godoy Macaco, que era ainda num espaço, numa academia que já existia, arrendaram meio que o tatame, e aí a gente pegou a faixa marrom nessa época, e eu fui para lá também como professor. Então dava aula eu, o Godoy e o Macaco, na Godoy Macaco. Nessa época foi quando aconteceu a separação. O Godoy saiu, né, do Valdomiro Pérez Júnior. Nessa época eu já estava treinando mais com o Godoy, porque o Godoy dava aula da noite, era o horário que eu treinava, já há muito tempo. E sempre foi um cara que me ensinava posições, entendeu? E aí eu acabei indo com ele.
E peguei depois a faixa preta. Não, daí foi na Fight Factory, era o nome da academia. E depois da Fight Factory, montaram a primeira filial, a matriz da Godoy Macaco, né? Foi onde eu me graduei faixa preta. E aí foi em 1998. 98? 98. Só. 98. E aí, no caso, quem te graduou... Já foi o Roberto Godoy. Ah, já foi o Godoy. Ele já era... Ele tava uma nessa faixa à época, frente. A gente chegou a ser marrom os três juntos, eu, Godoy e Macaco. Quando foi abrir a equipe Godoy e Macaco, que foi nessa Fight Factory, ele foi graduado faixa preta, para poder ficar à frente, né? E aí, quando montou a Godoy e Macaco mesmo, matriz, aí ele já era preta, não lembro o ano, mas depois de alguns anos ali, eu e o Macaco pegamos a preta em 98, foi no mesmo dia. Caramba. Eu, o Macaco e o Celso Brito. Nessa Fight Factory, o Celso Brito também veio pra equipe e começou a dar aula junto com a gente. Foi sempre uma galera no treino. Sempre lotado, cara. Caramba. Sempre lotado. E aí, Fepa, daí você e competição? Sempre lutando. aí a partir da preta, lutando direto. Cara, todas as faixas. Tá. Só continuou. Competia direto. Eu cheguei a ficar... Era adulto ainda, né? Sim, sim. Sim. Eu em 98... Cara, não sei agora, mas eu devia ter, sei lá, uns 26 anos. Por aí, 24 eu nem era anos. nascido, né? Acho que uns 24 anos. Não era nascido. Não era. E foi quando eu peguei a faixa preta, era adulto. Competi de adulto, né? De preta ainda. A gente lutava tudo, cara. Eu era um cara que tinha um destaque em São Paulo, tá? Macaco também. Godoy já nível Brasil. E eu consegui ganhar 9 paulistas em São Paulo. Quando você começou a treinar jiu-jitsu? Então, eu nasci em Caxias do Sul. A gente é natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E a minha família natural de lá, né? Eu tenho um tio que se chama Paulo César. Ele era jogador de futebol. E aí ele foi jogador de futebol profissional e ele veio jogar no Criciúma, né? Automaticamente ali depois da separação ali dos meus pais, a família da minha mãe estava morando toda em Criciúma. A gente se mudou para Criciúma, acho que eu tinha em torno de uns 10 anos. A gente veio, eu, meus irmãos e a minha mãe morar em Criciúma. E o meu tio Alexandre Secone já treinava jiu-jitsu, né? Ele era faixa marrom, mais ou menos nessa época. Em Criciúma daí, né? Isso, em Criciúma. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele ali. Tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos. E, poxa, jiu-jitsu pra mim sempre foi uma diversão, né? Eu costumo falar que uma coisa muito boa é que, assim, eu sou muito grato ao jiu-jitsu porque, cara, eu comecei a treinar criança. Então, tipo, basicamente, assim, isso formou meu caráter, entendeu? Você começa ali, você moleque... Você tá no jiu-jitsu ali com vários caras que já são pais de família. Você tá ali com o cara que é operário, com o cara que é médico, com o cara que é empresário, com o cara que é trabalhador. E todos esses têm muito a te ensinar, né? Não só a jiu-jitsu, mas a vida, assim. Legal. Então, poxa, o jiu-jitsu moldou meu caráter, assim. Aprendi muita coisa dentro do tatame, né? Tenho certeza que por estar no tatame... poxa, me tirou de muita coisa errada que poderia ter acontecido assim na adolescência, porque basicamente o que eu fazia era ir pra escola e treinar jiu-jitsu, né? Então, poxa, começou assim, né? E aí você começou com o seu tio, aí você fez as graduações lá de criança sempre com ele? Sempre com ele. A equipe era qual? A gente, quando eu comecei a treinar com meu tio, a academia em Criciúma era Hillion Grace. Também. Era Hillion? Isso. Nosso professor era o Rômulo Reis. Desde sempre o Rômulo? Isso, Caramba. o Rômulo. Meu tio foi desde a faixa azul, né? Ele veio de faixa azul, de Caxias do Sul. E aí começou a treinar com o Rômulo em Criciúma. Inclusive um dos seus alunos hoje que a gente tá treinando ali, o Léo, foi faixa branca com meu tio lá em Caxias do Sul. Caramba. Começaram a treinar juntos lá na Sul Jiu-Jitsu. Que loucura isso. E aí, quando eu cheguei em Criciúma ali criança, eu comecei a treinar na Hillion. Nosso professor era o Rômulo. Muito bom professor, por sinal. Excelente, né? Pô, Rômulo Tinha oportunidade. Rômulo formou muito cara bom, assim. Posso dizer, cara, que a maioria dos caras que o Rômulo formou ali como faixa preta, hoje eles, poxa, têm o jiu-jitsu como profissão, sabe? Tanto o meu tio, quanto o Duda Miglioli, quanto o Richard Ávila, Curió.
Outro cara que eu aprendi muito também com ele. O Samuel Araújo é um dos caras que tá na frente da Federação de Jiu-Jitsu lá nos Emirados Árabes, dos teenagers lá. Então ele formou muito cara bom, assim. O Romo foi um excelente professor. E aí você foi graduando as coloridas com ele? Sempre com ele. Sempre com ele? Isso, eu treinava, no caso, eu treinava junto com o meu tio, né? Ele tinha uma academia também de jiu-jitsu. E ele é aluno do Romo? E aluno do Romo. Então eu treinava sempre com ele. As graduações foram ali? Ali. E nas coloridas você já competia ou não ainda? Já competia desde a faixa branca, assim. Pra mim sempre foi divertido, assim, estar no tatame, sabe? Até na última vez que eu tava aqui em Itajaí, a menina perguntou assim, pô, como é que é pra você, assim, você se sente nervoso e tal? Eu falei, cara, pra mim o jiu-jitsu sempre foi divertido, entendeu? Sempre foi um momento, pô, sei lá, especial, assim, pra mim estar no tatame, sabe? Por você fazer amigos dentro do tatame, por ser um momento legal do teu dia. E a competição não era diferente, né? Lógico que você fica ansioso ali e tal. Ansioso é diferente de nervoso, né? Sabe? Não é uma coisa que eu não queria estar aqui e tal, entende? Então acho que o dia que eu perder isso, cara, eu paro de treinar jiu-jitsu, eu paro de lutar, porque é legal, sabe? Sim. Por mais que você vá estar ali num dia de competição, no final, cara, você faz grandes amizades. Mesmo na competição, mesmo né? na competição, Claro. entendeu? E daí fez as coloridas, lutou. Você teve alguns títulos de Irmão, fortes, grandes assim, na colorida? Uma coisa que me fez me destacar muito na faixa preta é que eu perdi muito nas coloridas. Cara, eu levei bastante... Assim, lógico que eu competi, eu me destaquei, assim, sabe? Em algumas competições. Mas, cara, eu apanhei muito, sabe? Mas, assim, eu ia lá, pô... apanhava assim na competição, na segunda-feira eu tava treinando. Chegava na outra competição, meu irmão, chegava lá, batia na trave. Na segunda eu tava treinando de novo. Só que cada vez, cara, eu tenho certeza que o meu jiu-jitsu melhorava. Você tá entendendo? E aí o que acontece? Eu vejo acontecer muito com muito atleta que se destaca muito nas coloridas. Esses caras, eles tipo assim... chegam na preta e eles acabam tipo assim acabam se frustrando, entendeu? Por conta da derrota, assim. Não é uma coisa que eles estão habituados a isso, a perder. Então o cara chega lá, foi campeão mundial de azul, de roxa, de marrom, chega na preta. Pô, minha primeira luta de preta foi contra o Xande Ribeiro, cara. Só o Xande Ribeiro, sabe? Quando eu cheguei quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu lembro que eu li uma revista. Naquele ano, o Xande tinha ganho o Mundial do Roger Gracie, a final do absoluto. Na minha primeira luta de faixa preta, eu lutei com o Xande. Sabe? Então, tipo assim, cara, na preta realmente você tem que conquistar o teu espaço, entendeu? Então, pra mim, perder, cara, era algo tipo assim, cara, o máximo que eu vou acontecer vai ser perder. E na faixa preta que eu me destaquei. Entendi. Entendeu? Então acaba acontecendo, isso é muito normal. Você vê muito cara que é fenômeno nas faixas coloridas, os caras chegam na preta e é ali que eles têm que conquistar o espaço deles, você começa perdendo na faixa preta, entendeu? E aí o cara se frustra. O cara acaba se frustrando, entende? Entendo. Então, assim, na colorida, até, pô, teve um outro podcast que eu participei que eu falei que, poxa, cara, um dos caras que mais me fez evoluir no jiu-jitsu se chama Gustavo Santiago. Eu pedi pra esse cara, no mesmo ano de faixa roxa, eu acho que umas 10 vezes. Sério. Tipo assim, ia na primeira competição, perdi pra ele. Beleza, segunda-feira, tava lá treinando. Competição seguinte, chegava na final do absoluto, perdia pra ele. Sabe? Aí beleza, chegou no final daquele ano, o Gustavo subiu pra faixa marrom, eu fiquei na roxa. Aí eu comecei a ganhar as coisas de roxo. Chegou na marrom. Ele já tava lá. Final de absoluto, um evento. Eu e o Gustavo. Ganhei dele. Aí. Chegou na preta. Final do Curitiba Open. Ganhei dele. Entendeu? Você vê. Tipo assim, foi o cara que mais me fez evoluir. Por quê, cara? Porque perder pra ele, velho, me fazia, meu irmão, não, cara, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Me fez abdicar de mais coisas, me fez acordar mais cedo, me fez dar um rola a mais, entendeu? E aí isso te faz evoluir. Sim, com certeza. Pô. Show. E aí, quando a faixa preta, daí chegou quando? Cara, eu ganhei a faixa preta
Foi em 2017. 2017 eu me tornei faixa preta. 2017? Isso. 2017. Eu também. Sério? Aham. Pô, a gente tem o mesmo tempo. Então 2 de dezembro. O meu é 2 de dezembro de 2017. Pô, eu recebi a faixa preta em abril. Ah. Mês de abril. E foi das mãos do seu tio? Foi das mãos do meu tio. O Rômulo já tinha ido embora. O Rômulo já tava nos Estados Unidos, né? Bastante tempo. E aí quando o Rômulo saiu, o seu tio ficou como Hillion? Então, o meu tio, ele morou nos Estados Unidos há algum tempo, né? Lá em Miami, treinou com o Hillion. O primeiro mundial que ele ganhou do Rômulo Barral, ele ficou treinando com... Ele tava treinando lá em Miami com o Hillion. Ele sempre me fala que ele aprendeu muito, assim, né? O meu tio é um cara muito dedicado, sabe? É um cara que, tipo assim... cara, é sem igual, assim, sabe? Eu aprendo muito com ele. E logo depois disso, acho que no ano ali de 2011, 2012, ele acabou se desligando da academia, acabou seguindo aí o caminho dele, né? Mas, poxa, ele sempre fala muito bem, assim, do Hillion, sabe? Ô, Badeco, antes de tudo, por que o apelido Badeco? Cara, eu tinha um primo que era corredor de bicicleta, era muito famoso, e eu virei o Badeco em consequência disso. Do bicicross. Ah, mesmo? Nós começamos com a bicicleta, a paixão que eu tenho na vida, desde criança. Assim. Mas o Badeco tem um significado? Badeco? Badeco é louco em italiano, né? É louco em italiano? Só que daí de Badego virou Badeco. Ah, entendi. Entendeu? Olha aí, ó. Apelido de casa que foi pra rua, né? Muita gente acha que é o apelido da rua, mas não. Aí, ó. Apelido familiar, né? Porra, internacional ainda. Ó, isso aí ninguém sabia. Acho que a galera não sabia isso aí. E aqui, antes de tudo, aqui também agradecer o teu convite. E eu trouxe um presente aqui singelo, mas com uma grande simbologia aqui. Isso aqui foi o primeiro jornalzinho que falou de jiu-jitsu em Santa Catarina, em 1995. Eu sou entusiasta do jiu-jitsu e junto bastante coisa, assim, de jiu-jitsu. E acho que tá na mão da pessoa certa aqui. Porra, cara. Não perca a sua origem aqui. Continua falando aqui do nosso jiu-jitsu, da rapaziada aqui do Sul, que tá muito bonito. Porra, cara, obrigado demais. Que é isso? Porra. Valeu? Tá em boas mãos Caramba. agora. Porra, isso aqui vou botar na minha academia lá na parede. Caraca. Que animal, né? E é isso, cara. Obrigado. Vou deixar aqui na mesa. Uma linda história de amor dedicada ao jiu-jitsu. Até me emociona falar, porque eu nunca fiz outra coisa sem ser jiu-jitsu, entendeu? Tem pessoas... Eu não fui um advogado mal-sucedido, nem um dentista mal-sucedido que pegou carona no jiu-jitsu ou que se esconde atrás do jiu-jitsu, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre quis ser professor de jiu-jitsu. Eu tô de kimono desde 1986. Jiu-jitsu me deu ferramentas para lidar com tudo que eu queria. Gracie Jiu-Jitsu fez eu dar gordas garfadas na minha vida, sabe? Eu vou ser eternamente grato ao Crowley, ao Hillion, mestre Cláudio, mestre Alexandre Souza, mestre Anjinho. Foram pessoas que formaram o meu caráter, me ajudaram muito como pessoa a evoluir, a lidar com meus medos, com as minhas frustrações e ter ferramenta para se tornar uma pessoa melhor, né? Sim. Que o jiu-jitsu nada mais é do que uma ferramenta para nossa vida, né, cara? Sim. O cara, quando entende isso, fica mais fácil. No começo não foi assim, eu cheguei ali com aquele intuito de querer ser casca grossa, né? Eu venho de uma família de funcionário público, meu pai e minha mãe, eu não queria ter a vida igual a deles, sabe? E eu também não sabia que havia responsabilidade de bermudas. Quando eu conheci o Claudinho, o mestre Hillion, o Crowley, eu vi que dava de ser um cara responsável usando bermuda, chinelo de dedo, né? E eu pensei, é assim que eu quero ter a minha vida, e me inspirei muito no mestre Cláudio, sabe? O cara que eu tentei fazer tudo igual a ele. Claudinho é sensacional, né? Cara, eu não tenho palavras assim pra falar dele. Se um dia eu fui ingrato em ter saído da academia dele, hoje eu sou eternamente grato ao que ele me ensinou como pessoa, sabe? Muitas pessoas podiam ter me ensinado jiu-jitsu, mas poucas pessoas podiam ter me ensinado cidadania, decência, valores como o mestre Cláudio me ensinou, sabe? Uma pessoa incrível, assim, eu tenho como um segundo pai.
Eu considero o Claudinho demais também. Ele é um cara fora da curva, né? Sim, cara, ele merece todo o respeito, sabe? Assim, o lugar dele ali, ele tem um grande lugar no jiu-jitsu ali, sempre foi um fiel do mestre Rilho ali, tocou a academia ali com majestria, cuidava da gente. E é um grande professor, né? Sim, um grande ser humano, um grande professor, um grande homem, né? Uma pessoa que realmente sabe te dar um conselho, sabe o que falar, sabe? Exatamente. Igual o mestre Crowley, o mestre Rilho, são pessoas incríveis, né? Sim. Fizeram um exército aqui no Sul, uma legião. Eu acho que a gente é muito privilegiado ter tido esses caras por perto, né? Eu não conheço o Crowley, né? Sim. Mas o Hillion, né? O Hillion e o Claudinho. Eu costumo falar que teve uma grande diferença de aprender com quem escreveu o livro do que quem leu o livro, né? E a gente aprendeu com quem escreveu o livro. Escreveu. Né? Isso aí, essa frase é boa. Fonte, né, cara? Assim, Gracie Jiu-Jitsu até pelado tu tá armado, né, cara? Isso é boa também, que ninguém cara. tira de ti, né? Eu levo isso pra minha vida, assim, cara. O Jiu-Jitsu te dá ferramenta pra entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida. Sim. E eu vi isso, quanto o Jiu-Jitsu era poderoso quando eu saí um pouco desse entorno do Jiu-Jitsu, né? Comecei a fazer outras coisas, eu dei uma enjoada, assim. Eu fiquei muitos anos dando muita aula, eu dava 12 aulas por dia. Eu ministrava uma academia na Lagoa e eu fazia um trabalho bem diferente, assim, que eu focava mais nas minhas aulas particulares. Tive, grandes alunos, empresários, policiais, promotor. Dei aula pra gente do mundo todo, cara, na garagem da minha casa, sabe, cara? E foi enriquecedor, assim, pra mim, eu aprendi muito, cara. Ser lutador de jiu-jitsu foi muito bom, mas ser professor me realizou, sabe, cara? Sim. As pessoas vinham um quadro branco e eu ia dando pinceladas nela ali e moldando aquela pessoa, sabe? E me melhorando também, cara. Exercendo, assim, a tolerância que eu já fui uma pessoa, assim, um pouco intolerante, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa resignada, aprendi a entender o outro, a me entender, né? E foi através dos meus alunos, cara. Foi a maior ferramenta que eu tive em transformação pessoal, assim, sabe? Chegava o cara ali, e o meu perfil de aluno, cara, eu nunca tive aquele cara casca grossa, sabe? Era sempre, os caras ali da Lagoa, pulseirinha de bale no braço, e, eu olhava assim e pensava, cara, quero um casca grossa, mas não vinha, cara. Havia os caras assim, mas, todos eles se tornaram casca grossa, sabe, cara? Eu amo os caras, cara. Eu transicionou, assim, a academia foi pra mão do Léo, que é um cara que eu é um filho meu, né? Cara que eu ensinei tudo de jiu-jitsu. O Léo é o cara que você trouxe hoje pra me bater, né? Ele é meu segurança. Porra, Léo, não precisava ter vindo. Casca grossíssimo aí, todo mundo conhece, né, cara? Sei lá, o Léo é igual uma medalha pra mim, sabe, cara? Igual um troféu ali, eu tenho... Fala um pouquinho mais perto. Aí. Perdão. Aí, não, igual certo. Eu tenho um agora? troféu, uma medalha, é o Léo na minha vida, né, cara? Um cara que... com um atleticismo incrível, um cara que, sempre me escutou, faz o meu jiu-jitsu, né? Ele aprende coisas novas, mas quando o pau pega, ele sempre tá ali na do mestre. Mas é assim, cara. E, eu sou, cara, uma pessoa sumamente feliz, cara. Grato ao jiu-jitsu, sabe, cara? Grato a ter feito parte dessa escola do Rilho. Sim. E depois ter transicionado para Gracie Floripa, assim, que foi, vamos dizer assim, o meu mestrado na vida ali. A gente... Não que eu não era casca grossa, né? Lá no mestre Cláudio, lá no Rilho, sempre teve muito treino, excelentes treinos. Só que eu queria enturragem, sabe, cara? Eu queria, a galera que vibrasse aquilo, fosse pro campeonato, a gente chegasse lá, cara... e na Gracie Floripa eu tive tudo isso, sabe, cara? Assim, nessa transição, cara, vamos começar assim por academia, né, cara? Calma. Tá. Calma. Vamos voltar, calma, nós vamos chegar em tudo. Vamos lá. Vamos botar o carro na frente dos bois. Cortei o homem, calma. Tudo isso que a gente falou era só uma boa noite. Boa noite, isso Boa noite, galera, bem-vindos. Bom, eu nasci em Recife, né? E meu pai é da aeronáutica, então eu morei em outros lugares. Nasci em Recife, morei em outros lugares no Brasil. Fui morar em Florianópolis, porque eu já tinha Florianópolis na minha cabeça desde 78, por causa do skate, inclusive. É mesmo? Que ia ter um campeonato de skate em Florianópolis em 78. E eu quis ir, acabei que eu não consegui ir.
Foi quando eu aprendi que eu tinha que trabalhar para ter meu dinheiro, para ter minhas coisas. Né? Que a vida não era Disneylândia. Que a vida não era Disneylândia. E daí fiquei com Florianópolis na cabeça em 78. Entendeu? E fui morar em outros lugares. Morei em Curitiba, morei no interior de São Paulo, morei em outros lugares. Isso sempre acompanhando seu pai daí? Sempre com meu pai. Sempre com meu pai. Meu pai era transferido e eu ia. E desde moleque também, além do skate, eu lutei judô. Entendeu? Acho que eu era meio alterado assim. Meu pai me colocou no judô logo cedo para eu me acalmar, né, cara? Que foi muito bom. Foi muito bom para minha vida assim ter feito judô desde cedo, porque como eu morei em vários lugares, eu sempre fui o de fora. Eu sempre fui o cara que estava chegando. Então o judô me ajudou bastante a me manter a calma, a manter uma postura, a saber lidar com as pessoas. E eu era sempre testado, né? Então, quando você é moleque, chega num clube, chega numa escola, chega num condomínio, chega num lugar desse, e já tem o pessoal que é dali do local, e sempre testavam. Então, eu sabia me comportar, eu sabia me posicionar, me dar o respeito e respeitar as pessoas. Entendeu? Que é o que eu acho da arte marcial, né? Então, a premissa sempre foi essa. A arte marcial é arte, né? E toda arte educa. Então, o judô foi muito bom para mim nisso na vida. Hein? Pô, que legal. E aí você chegou em Floripa com quantos anos? Mas aí, antes, né? O jiu-jitsu foi antes, né? Não, foi o seguinte. Daí eu lutava judô, ia mudava de cidade, mudava de local, dos locais que ia morar, e sempre ia para uma academia de judô. Então, eu treinei muito judô dentro da base aérea, né? Com o pessoal. Tinha aula para criança. E eu sempre gostei muito de luta. Entendeu? Depois, mais para frente, eu vou falar que eu acabei descobrindo agora, esse ano passado, por que eu sempre gostei de luta. Eu acho que é isso. Né? Então, eu estava sempre indo para as academias e treinando e lutando. E sempre jogando capoeira também. Eu sempre gostei de capoeira desde criança, por ser de Recife, de Pernambuco. A minha mãe é baiana, meus primos são baianos, então eu tinha um primo também que jogava capoeira. Então, eu sempre tive envolvimento com lutas. Entendeu? E acho que com, sei lá, 16 anos, 17 anos. Galera, eu sou meio ruim para data, sabe? As coisas aconteceram na minha vida, mas eu não tenho muito uma ordem cronológica. O importante é que faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. E eu voltei a morar em Recife, que eu morei lá até os 4 anos de idade, 6 anos de idade, sei lá. E depois saí, morei em outros lugares e voltei para Recife. Quando eu voltei para Recife, eu comecei a jogar capoeira lá, mas nunca fui de academia de capoeira. Eu sempre joguei capoeira na praia, lá em Olinda, na rua, lá em Boa Viagem, na feirinha lá de artesanato. Sempre gostei da capoeira, assim, da rua, entendeu? Nunca fui da academia, assim, só gostava da arte da capoeira, né? E nesse tempo que eu voltei para Recife, tinha um professor lá que dava aula de savate. A arte era savate, eu acredito que fosse mesmo essa arte. E fui treinar lá, porque eu já sabia, eu já tinha uma boa noção de lutar agarrado em pé, né, que era do judô. Sabia chutar por causa da capoeira e não tinha muita noção de mão. E fui fazer essa luta. Que nessa época eu estava estudando no Colégio Militar do Exército. E tinha uns amigos lá do Colégio Militar que faziam essa luta com o professor Rosael, um grande professor lá de Recife, dessa modalidade. E aí eles me convidaram a fazer a luta lá e eu fui fazer o savate, né? E era interessante porque lá, cara, tinha parte de pé, né, de chute, tinha parte de soco e tinha parte de agarrado. No savate mesmo. No savate mesmo, entendeu? Então já era um começo aí, talvez, de vale tudo, né? Uma coisa assim. E era, com certeza que era. E aí tinha um pessoal mais velho que treinava lá, que era o Li. Grande abraço pro Li, se ele estiver assistindo, que pô, foi um grande cara lá que me ajudou bastante, me bateu bastante. Tinha o Nivaldo e tinha o Áureo Bradley,
que era mais velho, que era bom de porrada o Áureo, meu irmão. Soco e chute, o cara era punk. E tinha o Marcelo Macaco também, que era outro casca-grossíssimo de soco e chute. E eles gostavam de treinar comigo, porque eu sabia agarrar. Eu sabia agarrar, botar eles no chão. Então eu era mais novo que eles e eles sempre gostavam de treinar comigo, porque eu sabia chutar ali, aquela capoeira de praia, de não sei o quê. Não sabia nada de mão, mas eu sabia agarrar e botar no chão e aprendi os golpes de finalização. Muitos deles eu aprendi lá no Savate. Olha só. Entendeu? Então eu já quando eu vim morar em Florianópolis, eu já sabia, já tinha uma boa noção de luta, né? Tanto de judô, de chute, por causa da capoeira, e do Savate. Uhum. Então é até engraçado que as chaves, né, cara? A americana era francesa no Savate. O mata-leão era canga chinesa, o nome, né, cara? Então, canga, não sei se sabem, canga é aquilo que coloca no animal, no pescoço, para levar cesto, levar essas coisas. Nem sabia disso. Então era canga chinesa, então era um negócio que atacava o pescoço. Uhum. Então aprendi o mata-leão lá no Savate, aprendi a americana, que era francesa, né? O armlock, tinha muita chave de pé, de joelho também nessa luta. Então, eu adorava, e era sem kimono, entendeu? E do jeito que tava, sem nada, só roupa normal. Era calção, luva e a porrada comia. Tinha luva daí? Tinha luva. Mas daí, e pra agarrar? Não, luva de boxe, né? A gente treinava com luva de boxe, entendeu? E agarrava aquele luvão, né? Não existia luva de MMA, essas coisas modernas, não existia. Então. Era um balão na mão, a gente tinha que pegar com aquilo ali, né? E eu lembro, assim, cara, de vários treinos que... Principalmente com o Áureo, com o Macaco ali, que eu apanhava mais deles, assim. Porque eles chutavam muito bem, não sei o quê. Eu lembro de tomar chute, o capacete, a proteção de cabeça, rodar, ficar assim, não ver nada, tinha que agarrar, sem ver mesmo, levar pro chão, porque senão ia apanhar mais. Então, pô, quando eu cheguei em Florianópolis, né? Já chegou com uma base, né? Eu já tinha uma base, né? Já sabia lutar, já tinha noção de luta, né? E aí, quando você chegou em Florianópolis, já tinha jiu-jitsu em Florianópolis? Não, quando eu cheguei em Florianópolis em 86. Entendeu? E não tinha Florianópolis. Pô, já tinha nascido, pelo menos. Não tinha jiu-jitsu em Florianópolis, cara. Porque aí eu cheguei lá, na verdade eu fui morar em Florianópolis para pegar onda, para surfar, entendeu? Que eu surfo, ando de skate, sempre foi isso que eu fiz, né? Lutei, surf e skate, né? E fiz atletismo, basquete, eu sempre gostei de esporte, né? E lá em Florianópolis cheguei e fui para surfar e para trabalhar, para começar a minha vida, né? Eu tinha 21 anos quando eu fui para Florianópolis. Então eu cheguei lá, porra, Florianópolis era, precisa dizer, né, que era outra Florianópolis, né? Paraíso, né? É, um paraíso. A Praia do Campeche lá tinha 3 casas, entendeu? Era tudo, acho que era mato, entendeu? Pra ir pra casa, eu me perdia à noite, eu ia descer do ônibus. Na noite sem lua, não achava o caminho, tinha que andar até a praia, e andando pela praia para poder achar a casa que ficava na beira. E, cara, daí, trabalhando com representação, né? Fui para lá para trabalhar com representação. De roupa, aí eu vendia roupa, vendia prancha, skate, biquíni. Eu fui para Florianópolis para tentar a vida com representação. E você tinha quantos anos, Claudinho? Tinha 21. 21. Tinha 21 anos. Conta para nós, vamos começar a trajetória. Antes de tudo, onde você nasceu? Antes do jiu-jitsu? Eu nasci... Todo mundo acha que eu sou nativo, mas eu nasci em Brasília. Brasília? Sou brasiliense, eu nasci lá e vim para Floripa com 1 ano e 3 meses. Meus pais são filhos de militar. Minha mãe é estrangeira, minha mãe é boliviana e meu pai é baiano. Porra! Minha mãe, o pai dela era piloto da aeronáutica e o pai dele era almirante da Marinha. E foi transferido para Floripa e com isso veio a família toda para cá e chegamos aqui, meus pais se apaixonaram por Florianópolis e trouxe a família toda. E eu com 1 ano e 3 meses vim para cá e para Florianópolis, né? Para Floripa. E... Bom, 1 ano e 3 meses também é... A história começou, foi lá mesmo, lá em Floripa.
Legal, legal. E aí, antes do jiu-jitsu, você começou já muito cedo? Cara, meu pai é capoeirista. Ô, meu pai também, cara. Sério? Meu pai é capoeirista, então a família sempre foi envolvida com o esporte, sabe? Então teve uma época lá na minha casa lá que teve umas barras lá em casa lá, então meus pais se separaram, a gente foi para Brasília, nisso, a família sentiu muito, então, eu fiquei meio traumatizado com esse negócio de capoeira, eu evitava bastante. E eu comecei a fazer o boxe tailandês lá em Brasília. E quando meus pais voltaram, que foi aquela briga, né, todo casal, aí 1 ano e meio depois eles voltaram. E quando eu voltei para Floripa, meus amigos todos já estavam envolvidos com o jiu-jitsu. Então você passou um período mais, voltou para Brasília e ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. E você tinha quantos anos mais ou menos? Isso aí, 14. 14. 14 anos. Aí vim para Floripa de novo, meus amigos ali já estavam tudo envolvidos com jiu-jitsu, todo mundo falando de jiu-jitsu. E eu tinha uns amigos do meu pai, que até o Badeco comentou aqui, o Blau e o Marcelos. Que eles o Blau? O Blau. Era muito amigo do meu pai. E o Blau influenciava muito, falava muito. Aí nisso eu tinha um amigo ali, o irmão do Maxwell, o Rudimar, e o Rudimar me levou para academia. E foi ele que deu o início no jiu-jitsu na minha vida, cara. Ele pagou os 3 primeiros meses de academia. Olha aí. E eu comecei a treinar lá com o Crowley na época, junto com a turma lá, com o Hugo, todo mundo. E, cara, me graduei a faixa azul muito rápido, assim, sabe? Aí começou a história dentro do jiu-jitsu. Aí você foi pra lá já direto pro Crowley? Direto. Na verdade, cara, pouca gente sabe dessa história, mano. A gente era pra ser aluno do Tunicão, cara. A gente foi 2 vezes, a gente marcou ter aula particular com o Tunicão. A gente é quem? Quem é? Pode falar nomes? Pode, o Rudimar de Carvalho, irmão do Max. Na verdade, até o Max também estava junto nessa época aí. E nós fomos umas 3 vezes lá na academia do Tunicão, que ficava lá no canto da lagoa. E chegamos lá no canto da lagoa 3 vezes iguais, cara. Nós saía lá de Coqueiros até a lagoa, longe pra caralho. Aí chegava lá na lagoa, de manhã cedo, cadê o Tunicão? O Tunicão não tava em casa. Chegava, não tava em casa, a gente, viemos até aqui no canto da lagoa, lá de Coqueiros. Vamos na praia, né, cara? Na época... Ia com busão? Não, a gente ia de carro, o Max tinha um carro. A gente ia com o carro do Max. Daí chegava lá no canto da lagoa, o Tunicão não tava lá, nós aproveitava e ia pra Joaquina ou ia lá pra Praia Mole. Cara, todas as vezes que a gente chegava na Praia Mole, quem tava na Praia Mole? Tunicão. Tunicão tava na praia? Cara, daí... daí o Tunicão não tava se ajudando, né? Aí não deu, cara. E aí vocês tentaram lá, não deu? Não deu. Daí a gente tinha um amigo, o Rudimar tinha um amigo lá no Crowley. E começamos a treinar lá no Crowley. Quem recebeu a gente no Crowley pela primeira vez foi o Zé. E eu comecei a treinar com o Zé. Aí você lembra que ano que era? 93, março de 93. Dia 3 de 93. Lembra do dia? Do dia, cara. 3 foi muito marcante pra mim, porque eu lembro como se fosse hoje, juro por tudo que é mais sagrado. Cheguei em casa, olhei pro meu pai, achei o que eu quero fazer pro resto da minha vida, pai. Olha só. Aí meu pai, tu tá maluco, rapaz, tu vai estudar, aquela onda toda, não acreditou, né? Mas dali pra frente, foi amor à primeira vista e eu lembro até hoje, cara, da primeira aula que o Zé me deu, até se bobear as palavras que ele usou, tá? Que loucura, cara. Tão marcante que foi pra mim. Você já chegou botando aqui na cabeça que era isso? Já. E realmente foi? Você não fez mais nada? Sempre trabalhou? Cara, eu tenho um pensamento assim, Renan, o cara pra fazer uma coisa que seja na vida bem feita já é difícil, né? Então, o cara querer fazer várias coisas ao mesmo tempo é complicado, né? Eu admiro até quem tenta, né? Mas eu falo por mim, né? Eu, desde que eu entrei no jiu-jitsu, eu sempre me foquei no jiu-jitsu. Então, pra eu tentar ser bom, já tá difícil, né? Focando numa coisa já é difícil, né? Já é difícil pra caramba. Que legal, cara. E aí você foi lá, então, Crowley... Começou faixa azul, tinha uma galera. Uma galera lá e, peguei a faixa azul em 3 meses, cara. 3 meses? 3 meses, foi muito rápido assim a transição, isso que na época era difícil, tá? E, naquela época tinha
Hoje em dia tem até a situação engraçada. Na época, a gente, para ter uma camiseta, para botar uma camiseta da academia, a gente não podia comprar uma camiseta. Assim, não era qualquer um que poderia comprar. Só poderias comprar uma camiseta quando tu honrasse a camiseta da academia, entendeu? Ah, porque o seu cara não era qualquer um que podia sair por aí. Exatamente, porque na época tinha muito aquela rincha de academias, entendeu? Aí, tipo, ó, o cara é meio banana, esse cara não pode usar a nossa camisa. Não usa. Pô, os caras então, não podem. porra, cara, era... Tinha que conquistar a camiseta. Porra, era muito gratificante, sabe? E como a transição da faixa branca para azul foi muito rápida, também da azul para roxa foi uma eternidade, né? Eu fiquei sabendo, né? 7 anos e meio? Porra. Puta que pariu. Isso aí fui eu, Tony. Se eu não tô enganado, acho que o André Feltz também ficou um tempinho também. 7 anos? Caramba. Mas por que você... Não tem muita explicação, né? Eu não sei te explicar. Quem pode explicar isso aí é o Hillian, né? O Hillian e o Crowley, né? Que eles eram os responsáveis por nós. Era diferente também, né? Talvez os caras nem ligavam muito pra isso aí, né? Pô, cara, eu vou te falar, Renan, com toda a sinceridade do mundo, cara. Antigamente, porra, na época que a gente era faixa azul lá, se tinha muito mais respeito que hoje um faixa preta, sabe? Porque já não tinha muita hoje gente. O jiu-jitsu tá perdendo um pouco da essência, sabe? Tá perdendo aquele negócio da defesa pessoal, da tradição mesmo do da arte marcial, entendeu? Em si, né? O pessoal tá muito focado em questão de competição. Não sou contra a competição, muito pelo contrário, sou muito a favor da competição, mas eu sou muito a favor de realmente do jiu-jitsu tradicional, sabe? Da defesa pessoal, dos treinos o famoso treino da taparia. Entendeu? Porque, porra, hoje em dia tem um monte de faixa preta aí que... Não sabe uma defesinha pessoal, né? O básico, né? Como o Hugo falou, né? A gente aprendeu um jiu-jitsu que... Como o Badeco usa aquela frase, né? Até pelado a gente tá armado, né? Essa frase entendeu? Eu anotei, tá? É verdade. Eu anotei, essa frase é muito boa. Então, porra, tu pra criar uma família, tu tens que, né, cara, tens que saber se defender, tens que saber defender a tua família. E hoje em dia o pessoal, porra, entra na academia, quer saber de dar birimbolo, quer ir, porra, e não sabe de uma defesa pessoal, não sabe realmente a essência do jiu-jitsu, entendeu? Sim. Sabe a competição, realmente é um competidor, campeão mundial algumas vezes, mas não sabe uma defesa pessoal, pô. Sim. Entendeu? Aí é totalmente fora da essência do negócio. Né? Pra mim, na minha visão, sim. Você acha que isso aí volta ou você acha que é só daqui pra pior? Olhando assim. Então... Porque eu acho que pra coisa voltar, os caras como você, como outros caras muito antigos, tem que tentar reviver isso, né? Na minha academia eu tô tentando cada vez mais voltar isso aí de novo, entendeu? Porque academias novas que surgiram dessa galera nova, talvez nem tenha, né? Não tem. Porra, na minha nossa aqui a gente trabalha ainda, a defesa pessoal. Na minha academia, um tempo atrás aí, pô, quem já treinou comigo sabe, era sagrado. Toda sexta-feira era treino sem kimono, treino da taparia, tá entendendo? É um treino que muita gente não gosta, mas, poxa, eu acho que é essencial, sabe, Renan? Mas eu acho que até dá pra fazer um negócio desse comercial, né? Voltado pra defesa pessoal mesmo, né? É difícil também, né, juntar essas duas coisas, né? Fazer um treino comercial e ao mesmo tempo duro com defesa pessoal, né? Sim. Esse é o desafio, né? Pô, na nossa época lá era bem bom, cara. Era bem divertido, vou te falar a verdade. Imagino. O Crowley botava lá a fila indiana lá, era uma loucura, tá? Então, aí beleza. Aí foi 7 anos de faixa azul. Você lutava, competia direto ou não? Pô, cara, eu vou te falar, eu competi bastante, mas eu nunca fui um competidor igual o Alexandre, igual o Hugo, igual o Nosferatu. Não fui, cara. Entendeu? Cada um no seu lugar, entendeu? Esse cara. Sim. Ganhei alguns campeonatos, entendeu? Não sou um lutador ruim, mas eu não tive tantos resultados como os meus amigos ali na academia tiveram, entendeu? Mas... E aí mas aí você procurou sempre ir para esse lado de dar aula ou de treino? Quando você começou a dar aula? Cara, comecei a dar aula em 99.
Em 99 eu comecei a treinar em 93. Em 99 eu era faixa azul ainda. E eu comecei a dar aula. Já começou a dar aula de faixa azul? Lá na Palhoça e na Academia Objetivos Aquáticos. Cara, a minha trajetória, ela começou com meu pai, cara. Com meu pai, antes do surf, antes de tudo. Com 6 anos eu fui morar... 6 para 7 anos. Desculpa te interromper, mas você é nascido em Criciúma? Eu sou nascido em Criciúma, em Criciúma. Com 6 anos, meu pai se mudou para Joaquim Nabuco, era uma rua que é do lado da avenida lá em Criciúma e tal, Avenida Centenário? Avenida Centenário. Eu conheço Criciúma, pô. Então, já fui representante, já fiquei muito ali. Então, e dali na Joaquim Nabuco, cara, meu pai tinha o hobby de fazer briga de galo. E tinha uma rinha do lado da minha casa, uma rinha que naquela época era liberado, né? Então era briga de galo, até tem um galo tatuado aqui no peito, que é mesmo? homenagem a ele. E daí essa rinha aí foi onde que... Cara, eu até hoje sou apaixonado por passarinho, Renan. Por causa da rinha de galo? Eu tiro criação de passarinho, eu vou em campeonato de passarinho, e coleiro e trinca-ferro, né? E desde lá, e meu pai fazia briga de galo, e com 8, 9 anos foi proibido, né? Cortaram, né? Que daí parou esse negócio de rinha e briga e tal. E naquela época fechou essa associação que tinha, bem pertinho de casa. E meu pai me botou no judô. Eu tive a sorte de entrar no judô. E tive a sorte de ter um professor que era um dos, assim, acho que era o mais graduado aí de Santa Catarina, era o seu Pedro Nakagaki, que era Nakagaki, Academia Nakagaki, Judô Nakagaki, e dali eu competi bastante, cara. Meu pai no judô? Judô. Molecão? Moleque, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Acho que com 11 ou 12 anos eu tenho até porque tem poucos registros da época, né? Mas tem uma fotinho lá. Eu fui campeão dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Pô, já existia Jogos Abertos naquela época? Joguinhos. Faz tempo, né? Era 11 para 12 anos. Em Tubarão, me lembro. E daí, com 13 anos, foi onde que eu conheci, na Melvin Jones. Melvin Jones era uma rua paralela ali. E ali que eu conheci a minha turma ali, que Ramon Silvestre, Abílio Paulo... que foi dali que começou o skate e o surf, né? Que dali começou skate, surf, e era tudo muito, muito, muito novo, né? Tudo no começo. Isso foi em 82, 81, mais ou menos nessa época aí. E o surf ia para a Praia do Rincão, que é a praia mais próxima, e andava de skate também. E eu sempre fui um cara muito competitivo, né, cara? Assim, em todos os esportes. Eu jogava futebol, eu gostava de esporte, né? E dali eu comecei a competir, surf, skate. Surf nem tanto, né? Porque surf quase não tinha campeonato. Eu competia, assim, algumas coisinhas de skate que tinha na época, bem esporádicos e tal. E a reviravolta, assim, onde que eu... E eu não sabia o que eu ia levar pra frente, né? Eu sabia que eu gostava de esporte. Era skate, surf e judô, por enquanto. Não, o judô, com 13 anos, a academia fechou. Não, a academia fechou. A academia fechou e eu parei na faixa verde. E dali... Acabou e meio que fiquei sem rumo, né? E daí parti para esse outro... E com 13 anos eu mudei para o outro lado da Avenida Centenário. Saí dali e mudei para o outro lado. Conheci uma outra turma, que era a turma da pracinha e tal. Que a maioria era surfista também. E a minha trajetória mesmo do surf começou com 16 anos. Com 16 anos, que daí na época, a gente pegou o carro, né, emprestado, né? 16 anos, cara. Antigamente dava para andar por aí, né? Peguei o carro do pai e na verdade, essa primeira vez não foi com o carro do pai. Eu fui de carona com o Xandinho, que era um
grande amigo que eu tive de infância, que faleceu, infelizmente faleceu na Laje da Jágua, né? E, cara, assim, até me emociono, porque, cara, foi um cara, assim, que eu convivi, assim, boa parte da minha vida, com ele. E dali, com 16 anos, assim, a gente foi pra Joaquina, cara. A gente saiu de Criciúma com 16 anos, cara. Ninguém tinha carteira, ninguém tinha nada. Foi competir na Joaquina, mano. Ele disse, cara... E ali o localismo fudido, né? Não, vamos pra Joaquina, que lá vai ter um campeonato na Joaquina. E, cara, a gente nem sabia que se surfava, assim, nunca tinha... Porra, entendeu? E eu vim com ele, cara, e eu fiquei em terceiro lugar, cara. Primeira vez que eu competi, perdi pro Teco e para outro só. Eu acho que foi pro Juninho Maciel, a Sandro Sardaia. Tinha bastante gente boa na época. No primeiro... Cara, e aquilo ali, eu digo, porra, é isso que eu vou querer da minha vida, cara. Eu vou querer ser surfista, né? Vou querer competir e tal. E dali comecei a correr o circuito catarinense e primeiro ano fiquei em terceiro lugar no geral. E o segundo ano competi também em júnior. Daí, nesse intervalo, eu já disse pro pai, assim, ó, eu vou querer surfar e tal. E meu pai, não, mas isso aí não vai dar nada. Tem certeza? Cara. Ele já dizia, você imagina na época, cara. De repente estudar, né? Não. Aí até que ele disse, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um apartamento pra te morar. E, porra, ainda ajudou, cara. Meu pai era assim, ele era do contra, mas no fundo ele queria me ver bem, né? Bem, cara. E daí, cara, eu me mudei pra Florianópolis. No ano seguinte, com 17 anos, eu me mudei pra Florianópolis. Uhum. E, cara, eu comecei a competir. Competi mais um ano de júnior, fiquei em terceiro lugar na Copa Catarinense, circuito catarinense. E comecei a competir de amador no ano seguinte. E foi assim, nessa época de 86 a 89, 90. Eu competi muito. Tudo quanto é campeonato eu ia. E aí foi a fase que eu tentei virar. Virei profissional, cara. Fiquei uns 6 meses profissional, 8 meses. E, cara, não tinha retorno assim na época. É isso que eu ia te perguntar. Dava um retorno financeiro cara, ali? Eu acho que eu tive mais retorno quando eu era amador, não tem? De patrocínio, de prêmios que até que ganhava, porque o cara não ganhava nada, né? Ganhava kits e às vezes ganhava uma prancha, esporadicamente uma passagem, que na época quase tinha pouco, mas não... E o profissional estava naquela transição, né? Tinha alguns amigos que eram profissionais, mas era o começo, né, cara? Foi o começo, né? Depois daí o Teco se despontou no cenário e daí foi o surfista que foi investido aqui no estado e que foi para frente, que leva o nome até hoje do estado. E cara, assim como muitos outros que tiveram também, né? Mas na minha época foi isso aí, né? E daí, né? Meu pai veio a falecer também quando eu tinha 20 anos, né? Perdi a minha referência. Sim. E nasceu a minha primeira filha. Entendeu? Então, foi tudo estourou assim... Pô, 20 anos é novão, né? 20 anos novão pra ter uma filha. Tudo aconteceu muito rápido e daí eu digo, pô, eu vou ter que voltar para Criciúma, porque eu morava em Florianópolis. Vou ter que voltar para Criciúma, mas não perdi o vínculo ainda, né? Ia muito para Florianópolis e a minha formação... Foi ali com aquela turma da Joaquina, né, cara? Né? Peguei a época da Vidal Ramos, né? A época do Dol. E, cara, eu levava todo mundo pro surf. Eu não tinha essa de não ter grana, de não ter nada. Eu queria era companheiro, eu queria era gente para estar comigo, do meu lado. Para estar vivendo aqueles momentos ali que só quem sabe, né, cara? De sair cedo, chegar lá, ter altas ondas, aquela coisa. Sim. Cara, é muito... O surf e o jiu-jitsu, eles são, assim, muito... Cara, eu acho que, assim, lá na história lá dos Gracie, lá atrás, lá no Rio de Janeiro, já tem muito essa de o jiu-jitsu na praia e as primeiras vezes que o jiu-jitsu apareceu
foi junto com o surf e comigo não foi diferente. Nessa época aí de final de 89, 90, já começou, né, apareciam uns caras aí e deu umas treta e eu frequentava muito a guarda, né, cara? Teve um ano que a gente, no calendário, acho que foi 250 vezes pra guarda do Embaú. A gente marcava no calendário, eu e o Clésio Sartori, ele tinha um... Você conhece o Netão, então? Conheço o Netão. O Netão é da guarda, né? Conheço. E, cara, assim, ó, isso lá nos anos 80, né, cara? 80. Cara, tinha os barracão de barco lá, a gente ficava ali naquele barracão de barco, ali na guarda, ali. Era pouca gente, cara. Pouca foto, pouca gente.